Bom dia, dia bom! Esse é o dia que fez o Senhor. Regozijemo-nos e alegremo-nos nele. Você deitou, dormiu, está aqui acordando para o propósito, porque o Senhor te sustentou. Portanto, seja grato e celebre. O propósito de Deus está de pé. Você é propósito de Deus. Quinta-feira, agosto está avançando, mas você está aqui acordando para o propósito. Você sabia que semana que vem já é a última semana de agosto? O tempo urge. Precisamos cada vez mais destinar aquilo que é prioridade para nossas vidas, porque de fato nós aproveitamos o tempo quando priorizamos aquilo que de fato é prioridade, principalmente pela ótica de Deus para as nossas vidas. Você sabe qual é a prioridade de Deus para a tua vida? Então, se você não sabe, você tem que buscar isso em Deus e uma vez você sabendo, coloque isso como prioridade. As prioridades de Deus, certamente, quando são colocadas em primeiro plano nas nossas vidas, nós teremos muitas coisas que nos são acrescentadas. Portanto, você que está aqui acordando para o propósito, já com essa mensagem aqui de priorizar aquilo que é a vontade de Deus, eu quero pedir para você aquilo que é a minha vontade, e eu preciso manifestar a minha vontade aqui para você que nos acompanha. A minha vontade é que você faça a inscrição no nosso canal. Tenho ficado feliz porque nós estamos aumentando o número de inscritos aqui no canal e tenho certeza que ao longo da nossa trajetória aqui isso vai continuar acontecendo, porque nós estamos semeando a boa palavra. Ontem nós falamos sobre isso, sobre pregar, sobre anunciar, e hoje nós vamos dar sequência aqui em algo muito importante. Mas antes disso, eu quero pedir para você fazer a sua inscrição no canal, se inscreva no canal, acione o sininho das notificações, depois você vai curtir, comentar e compartilhar. Para quê? Para que outras pessoas acompanhem o que nós estamos aqui desenvolvendo. Portanto, essas suas ações, elas são primordiais para nós darmos aqui sequência com ainda mais amplitude do que nós estamos fazendo. Faça a sua inscrição se você não é inscrito, acione o sininho das notificações. Depois o like, você já pode, já na sequência, deixar o seu like aí. O comentário, você tem todo aqui o período do programa para você comentar alguma coisa, para você dizer uma opinião sobre algo aqui, se você concorda, se você não concorda. E hoje é um dia especial porque quinta-feira é o dia que a gente pede para você colocar um pedido de oração, porque sexta-feira nós fazemos aqui uma oração apontando as pessoas que colocaram na quinta-feira o pedido de oração. Portanto, hoje é dia de você comentar. Eu quero que toda pessoa que vem aqui nesse vídeo comente, tá bom? Algumas pessoas falam assim para mim, olha, pastor, eu acompanho lá, e só que eu acompanho pela Smart TV, não tenho como comentar. Se você puder, em algum momento da semana, você para e volte aí acessando pelo celular, você volta e acessa os vídeos e você faça comentários. Faça ali um resumo até do que você aprendeu de cada vídeo, de cada conversa nossa aqui e coloca nos comentários, tá bom? E não tem problema, durante a semana você vai assistir aqui pela TV, pela Smart TV, não tem problema, tá bom? Mas sempre que você puder, entre pelo celular também e deixe seu comentário. Abra sua Bíblia aí em Romanos, nós vamos ler aí o capítulo de número 10, só que hoje, a partir do versículo de número 16. Romanos, capítulo de número 10, a partir do versículo de número 16. Eu vou frisar algo aqui muito interessante. Por quê? É uma sequência do que nós conversamos ontem. O que nós conversamos ontem foi muito importante, eu tenho certeza que despertou você para um cenário de responsabilidade naquilo que você faz com a tua vida cristã. E hoje eu quero falar algo muito importante daquilo que, muitas das vezes, nós estamos querendo o que eu vou falar aqui hoje, e a gente não está tendo, está lhe faltando, e você não sabe como que adquirir isso. Hoje eu vou dizer para você como que você adquire. Como que você adquire fé. Como que você adquire fé?
As pessoas, às vezes, querem entender como que vai adquirir a fé. A gente já falou por aqui que Abraão ele foi fortalecido na fé, dando glória a Deus. E agora, como que será que nós podemos obter a fé? Será se a fé é uma decisão, simplesmente nós fazemos uma escolha por ter fé e ela nasce no nosso coração e está tudo certo? É uma convicção. Veja aqui, Romanos 10, 16, aí na parte B, porque isso aqui é aquilo que é a sequência do que Isaías diz. Lembra? Você tem que assistir os programas e acompanhar nosso raciocínio, né? Aí diz assim, aquilo que Isaías diz: Senhor, quem creu em nossa mensagem? Senhor, quem creu na nossa mensagem? Aí vamos para o versículo 17. Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Em outras versões, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Aqui na NVI, diz assim, consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não a ouviram? Claro que sim. Mas aqui a nossa atenção está voltada para isso aqui. A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Não existe um segredo. Na verdade, o segredo está aqui revelado na palavra de Deus. Se você quer ter fé, é necessário ouvir a palavra de Deus. É necessário você ouvir a palavra de Cristo. Se a mensagem tem o poder de nos gerar a fé, por que nós não obtemos a fé? Simples. Aqui é uma consequência lógica. Se nós não obtemos a fé, e a fé é obtida através de ouvir a mensagem vinda pela palavra de Cristo, é simples. Se você não está desenvolvendo a fé, eu diria que você não está ouvindo o que o Senhor está falando através da sua palavra. Eu gosto de falar sobre essa ideia de ouvir, essa ideia de escutar. Eu digo que nós precisamos muito mais do que somente usarmos nossos ouvidos como receptores de uma sonoridade. Você sabe que os ouvidos têm capacidade de reconhecer um som através da nossa alfabetização, através da codificação de palavras, nós passamos a escutar esses sons, passamos a decodificá-los e passamos a compreender. Então, veja que o fato somente de ter uma mensagem entrando pelos nossos ouvidos não é o suficiente. Para ouvir e para escutar, que é a palavra que eu gosto mais, e já eu explico para você, é necessário ouvir aquilo que é um som, decodificar do que se trata e compreender. Imagina, cada palavra que eu falo aqui para você tem um significado, não tem? E você consegue me compreender. Por quê? Porque previamente você construiu uma ideia de conhecimento sobre aquilo que eu estou falando. As palavras que eu estou usando num contexto de palavras, frases, parágrafos, existe um contexto. Existem palavras que se conectam e transmitem para você uma determinada mensagem. Portanto, a fé, ela vem não somente por nós ouvirmos um determinado som, mas na assimilação. E aí entenda isso aqui, quando fala sobre essa ideia de, olha, a fé vem por si ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida, aí é que é interessante. Veja, precisa ouvir a mensagem, mas como que a mensagem é ouvida? Isso é, a mensagem que realmente faz com que você tenha fé, que a fé venha
e ela possa nascer em você, ela deve ser ouvida mediante a palavra de Cristo. A palavra de Cristo é o que nós aprendemos ontem. Olha, o anúncio das boas novas é necessário para alcançar os perdidos. As boas novas, elas são tão necessárias, que aquele que anuncia também precisa ouvi-la para poder fazer com que todo esse sistema de explanação, de proclamação do Evangelho de Cristo seja proeficiente. O que eu estou querendo dizer para você aqui nessa manhã, você precisa ouvir a mensagem certa para que a fé venha crescer em você. Qual é a mensagem certa? É você ouvir a mensagem mediante a palavra de Cristo. Então, a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra de Deus. Você já deve ter me ouvido, você já deve ter ouvido eu falar aqui algumas vezes sobre disciplinas espirituais. E eu sempre falo que as pessoas elas têm perdido a sensibilidade por coisas tão simples que nos trazem tantos resultados. Olha uma coisa simples aqui que nós podemos agregar para as nossas vidas. Ouvir a palavra de Deus. Eu vou contar aqui um caso interessante. Recentemente, eu estava saindo da igreja, indo para casa, e aqui no Rio nós usamos aqui carros de aplicativo para poder a gente usar como meio de transporte. Eu estava vindo para casa e o motorista que eu peguei do carro do aplicativo, o carro dele estava todo adesivado, com coisas relacionadas à palavra de Deus e tudo mais. Eu entrei no carro, ele me deu logo um folheto daquele de evangelização. Enfim, a pessoa se caracterizava como um literal evangélico, de maneira muito expressiva. E aí teve uma conversa ali com ele, que foi até interessante, alguns cenários que eu não vou refletir aqui, mas o interessante é que naquele carro ele estava ouvindo a narração da Bíblia, a Bíblia em áudio. E aí ele estava ali escutando e eu logo codifiquei que capítulo da Bíblia, que livro da Bíblia estava sendo narrado por um narrador muito conhecido aqui no Brasil. E aí, dali, eu comecei a conversar com ele. É interessante, porque naquela semana que eu escutei aquilo ali, eu iria ministrar uma aula numa igreja. E aí eu falei, pô, interessante, isso é uma disciplina espiritual que nós pouco temos trabalhado, que é ouvir a palavra de Deus. A gente tem o poder de, ao ler, ter uma compreensão do texto. Isso é maravilhoso. E a leitura da palavra de Deus deve ser feita, em alguns momentos, até a leitura em voz alta, para que você mesmo se escute, para que você até tenha uma melhor compreensão do texto. Isso é muito legal, né? Ter uma leitura representando uma leitura de púlpito. A gente treinar isso é muito legal. E isso vai trazendo uma compreensão muito producente para o nosso aprendizado bíblico. Aí eu tive pensando, olha, a gente tem tantos recursos hoje, até para a gente escutar, e a gente pouco escuta a Bíblia. Agora, como você escuta a palavra? Pregações, aulas, momentos como esse aqui no Acordando para o Propósito, que você está tendo uma reflexão aqui através do texto bíblico. Então, você precisa estar nos ambientes, mas muito mais do que somente com o corpo presente. Você precisa estar em inteireza entregue a ouvir a palavra de Deus. E aí eu vou fechar aqui dizendo para você o seguinte, porque eu falei para você que eu gosto de pensar na ideia de ouvir, mas também na ideia de escutar. Quando nós escutamos, é uma ideia de que nós estamos nos inclinando a uma maior atenção e ao processamento daquilo que nós estamos ouvindo. Então, eu diria que ouvir é um processo que perpassa por captação de um som, decodificação, e o escutar representa uma atenção. Se você for estudar a palavra obediência, você vai ver que isso tem a ver
com a ideia de escutar com atenção. Ob audire. O audire é de audição. Então, escutar com atenção é dar valor àquilo que você está ouvindo. É você decodificar, é você refletir sobre aquilo dali e processar em sua mente aquilo que os seus ouvidos captou. Agora, imagina isso em relação à palavra de Deus. É uma disciplina, ouvir a palavra de Deus. Na internet, no YouTube, está cheio de áudio da Bíblia. Algumas pessoas reclamam porque não tem tempo, mas vivem perdendo tempo com coisas que nada acrescentam. Quem sabe você já está aqui no Acordando para o Propósito, vai acabar aqui o programa e você vai digitar no YouTube livro de Salmos em áudio, narração completa. Você vai botar ali, vai escutar e você vai até ficar ali de maneira surpresa como algumas coisas estão tão internalizadas em você e quando você escutar já vai vir a reflexão sobre aquilo dali. Então é importante você participar desse cenário de aprendizado. Por quê? A fé vem por se ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Cristo. Então você quer fé? Você quer aumentar o seu nível de fé? Ouça a palavra de Deus. Ouvir pela palavra, não é só ouvir a palavra. Isso aqui é mais interessante ainda. Imagina que você vai se debruçar. Ouvir pela palavra é a palavra sendo uma fonte de emissão da vontade de Deus para a tua vida. Então, pela palavra, é um mergulho na palavra. É uma maneira de a palavra te conduzir. Não é só ouvir, é ouvir pela palavra. Ok? A palavra como fonte para aumentar a sua fé. Então, quer mais fé? Está com pouca fé? Mais da palavra. Ouvir pela palavra de Cristo. Ouvir pela palavra de Deus. Certamente, isso vai figurar como um fator de ascensão da sua fé. Então, veja, ontem nós aprendemos para você anunciar, mas quem anuncia se alimenta ouvindo mediante a palavra de Deus, mediante a mensagem de Cristo. Qual a mensagem que você tem ouvido? Você às vezes fala sobre a palavra, mas não ouve e não escuta a palavra. Então tenha relacionamento. Isso tudo paira por relacionamento com a palavra de Deus. Para poder finalizar aqui, antes de eu orar, eu peço para que você coloque aí o teu pedido de oração. Nessa quinta-feira os pedidos vão estar aqui e na sequência nós vamos orar. Na sexta-feira nós oramos pelos pedidos que são colocados aqui no nosso campo aqui de comentários do YouTube. Eu abro, olho aqui os comentários e aí quando nós vamos fazer o programa da sexta-feira, nós fazemos menção. Senhor, toma em tuas mãos cada pedido dos irmãos, das irmãs que colocaram nos comentários do programa da quinta-feira. Tá bom? Então, se você deseja fazer um pedido de oração, nós também temos um grupo de intercessão do nosso ministério que tem sempre orado e nós sempre apresentamos as pessoas que estão nos apoiando, as pessoas que nos assistem, e é uma maneira de nós interagirmos no mundo espiritual também através da oração. Pai, nós louvamos o teu nome. Pedimos a ti que tu venha nos dar uma quinta-feira abençoada em tua presença. Glorificamos a ti, rendemos a ti adoração, graça, louvor e tributamos a ti toda a majestade e glória que te pertence. Tu que é o dono de todo poder, tu que é o Deus criador, tu é o Deus que tem o controle sobre nossas vidas. Nos dá uma quinta-feira abençoada, vai preparando nosso coração para aquilo que tu vai fazer no nosso final de semana, nos conduz, nos direciona com a tua destra. É o que nós oramos a ti e te agradecemos. Em o nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Eu quero dizer para você que você está aqui acordando para o propósito. Se você quiser continuar acordando para o propósito, de segunda a sexta, 6 e 7 da manhã. E amanhã, querendo Deus, eu te espero aqui. Forte abraço.